Bom dia! Vamos iniciar mais um Seja Leve, Seja Você. E vamos falar da frase de hoje. A frase de hoje é: onde tem amor, tem compaixão. Vamos falar dessa frase e depois a gente faz a nossa visualização e eu vou ler um trecho do livro que eu adoro, que é do Joseph Murphy, e eu separei um trecho para ler para vocês. Bem, vamos lá. A frase onde tem amor, tem compaixão. Muitas vezes a gente confunde a palavra compaixão com a palavra pena, né? E compaixão é uma palavra que tem uma sabedoria incrível. Quando a gente ama, muitas vezes a gente confunde esse amor, esse cuidado, esse acolhimento, a gente confunde e quer não permitir que o outro tenha a dor dele. E é muito bom, essa frase fez muito sentido hoje, porque hoje nós estamos vivendo num momento onde nós deveríamos de ter cada vez mais compaixão. A compaixão, ela tem o entendimento da dor do outro. Quando há compaixão, você tem entendimento e amor pelo outro, entendimento pela dor dele, sabendo que aquele momento na vida daquela outra pessoa tem um propósito. E esse propósito, ele não tem como você tirar a dor dele e nem amenizar a dor dele se houver pena. Quando a gente tem pena do outro, a gente automaticamente traz pra gente não um sentimento profundo e amoroso, como se a gente quisesse salvar aquela outra pessoa. Na verdade, quando a gente tem pena de outra pessoa, a gente traz pra gente um sentimento que é até um pouco egoísta, que é um sentimento que eu vou fazer por aquela pessoa porque eu não quero passar por aquilo que ela tá passando. E eu não me imagino, quantas vezes a gente até verbaliza, né? Eu não me imagino passar por aquilo que ela tá passando e nem quero, Deus me livre. Quantas vezes a gente confunde o amor com esse sentimento de pena que acaba desestruturando toda aquela ajuda que você tá se disponibilizando em dar para aquela pessoa. E aí essa confusão faz com que aquele acolhimento, ele muitas vezes não permita que a pessoa passe por aquilo que ela tem que passar. Por pior que seja a situação do outro, o que há de mais sábio que nós podemos fazer é ter amor e compaixão. Quando há amor, a gente consegue enxergar o outro como um ser importante na nossa vida, independente se ele faz parte do nosso círculo de convivência ou se ele faz parte da nossa história. A gente consegue olhar como um ser humano especial que precisa também ser amado. E quando há compaixão junto desse gesto, desses atos de amor, quando há compaixão, a gente consegue pedir para aquela pessoa ou a gente consegue ajudar aquela pessoa com palavras fortalecedoras que fazem com que ela tenha um apoio naquele momento difícil. Hoje, na situação que nós estamos vivendo atualmente, com essa pandemia, é um bom momento para a gente pensar nessa frase, né? Para quem não sabe, todas essas frases foram escritas por mim. Eu coloco todas elas dentro de um saquinho, sorteio, e é a frase que sai no nosso dia. E a ideia é que cada frase
escolha vir para o nosso dia e que cada frase faça muito sentido, né? E essa fez muito sentido, inclusive com um trecho que no final da visualização eu vou ler para vocês. Então, vou pedir para que vocês possam respirar fundo. É sempre bom que a gente respire profundamente, inspire profundamente, pause 3 segundos e depois expira. É bom que você, na hora da visualização, você não se preocupe se você não conseguir visualizar. Só te peço para ouvir a minha voz e permitir que as palavras que estão sendo ditas, que possam fazer sentido no seu coração, sentido no seu pensamento. Então não se preocupe se não conseguir visualizar mentalmente. O importante é a respiração que vai estar dentro do seu controle e o momento de pausa e um dia que está se iniciando e que está se iniciando de forma positiva. Para aqueles que forem assistir essa meditação, essa visualização no fim do dia, também faz muito sentido a gente finalizar o dia com um momento de pausa. A meditação, ela faz com que a gente eleve o nosso potencial mental e ela faz com que a gente fortaleça a nossa mente e os nossos pensamentos. Uma vez os nossos pensamentos fortes, eles acabam interferindo na nossa vida de uma forma que eles se transformam em comportamentos. E que esses pensamentos sejam então positivos para que os nossos comportamentos também sejam positivos e assim a gente vai seguindo a nossa vida. Então feche os olhos, já inicia a sua respiração e eu peço para que você visualize uma porta. Para quem está aqui pela primeira vez, a gente sempre entra nessa visualização visualizando uma porta. Então, visualize uma porta no meio do nada mesmo, a porta que você quiser. Se tiver ainda assim dificuldade de visualizar uma porta, visualize uma porta que você já conheça, geralmente facilita. Visualize uma porta, abre essa porta e ao entrar, você vai ver um lugar sem chão, sem teto e sem paredes, um lugar bem iluminado. E esse lugar bem iluminado, ele vai ter uma outra porta. Caminhe até essa outra porta. Respire fundo, se posicione. Porque a visualização de hoje é uma visualização que, com todo esse contexto, pode mexer um pouco com a gente. Então respire fundo. E ao abrir, eu quero que vocês possam ver um cenário não tão bonito como a gente tem visto nos últimos dias. Mas eu quero que você veja um cenário de pessoas carentes de amor. Um cenário de pessoas carentes de compaixão. E não carentes de fome, embora a aparência demonstre isso, né? E não carentes de dinheiro e nem carentes de um teto. A minha visualização, eu visualizando essas pessoas, é um pouco tocante. Mas eu quero que você visualize e quero que você se concentre no olhar dessas pessoas. Olhe bem para o olhar dessas pessoas. Respire fundo. Caminhe um pouco mais à frente. E ao abrir os olhos, feche os olhos mentalmente. E ao abrir os olhos, veja que você está numa praia. Nesse momento você está sozinha nessa praia, sozinho nessa praia. Sente-se, respire fundo e traga com você
todos os olhares que você pôde observar naquela cena anterior. Respire fundo. E eu quero que você emane para todos aqueles olhares que você viu e para todos os olhares semelhantes do mundo. Eu quero que você possa emanar todo o seu amor e a sua compaixão. Observe que esse tocar, esse se sentir tocada com essa cena é algo que é muito habitual na nossa vida. Então eu quero que você troque esse pensamento e essa tristeza que foi ver todas essas pessoas carentes de algo, né? Que embora, como eu falei e repito, embora estejam necessitadas de amor, de força, a gente olha e acredita que elas estão necessitando de fato daquilo que elas pedem, que é muitas vezes dinheiro, muitas vezes comida, um teto. E quando você se vê nessa praia, quando você fechar os olhos, eu quero que você troque esse sentimento e essa emoção por amor. E quando a gente vê, a gente se conecta. Então, por isso, eu quero que vocês comecem agora sentadas aí, você está sentada aí nessa praia, sentado nessa praia, respire fundo e visualize o seu amor, a sua palavra de força, por mais que seja uma palavra mental, entrando na consciência de cada ser necessitado que habita nesse planeta, né? De cada ser não só necessitado das carências do mundo, mas também aqueles seres que não são carentes materialmente, mas são carentes de forma amorosa. E repete comigo: eu emano para todos aqueles que precisam de amor. Eu emano para todos aqueles que precisam de amor, força, compaixão e sabedoria para poder passar por tudo que precisa passar. Eu emano cura espiritual, cura mental e cura física para todos os meus semelhantes que se encontram nesse momento enfermo. Eu emano e fortaleço a minha palavra de amor. Eu emano luz para mim, para que eu tenha força para levar a minha palavra de bondade, sabedoria, amor e compaixão para todos os meus. Que o meu amor seja tão poderoso e curativo para mim, como é para aqueles que muitas vezes eu desejei que saísse daquela situação por pena. Porque o meu amor, ele vai além daquele sentimento de dó e de tristeza. Ele também é curativo, é forte e é sábio para compreender, apoiar, fortalecer e conquistar tudo que eu preciso
para ser um ser de luz, compaixão e muito amor. Respire fundo e sinta a vibração dessas palavras que foram ditas. Sinta essas palavras fazendo sentido na sua vida, fazendo sentido dentro de você. Que toda a sua força possa ser sentida nesse momento. E quando se sentir pronto, pode abrir os seus olhos. Veja aquela porta por onde você entrou, passe por ela. Veja aquele lugar sem teto, sem chão e sem parede. Visualize a outra porta. E quando você tiver vontade, abra os seus olhos. Hoje, na nossa visualização, a gente teve contato com algo que a gente tem contato diariamente, que é a tristeza dos olhares humanos, né? Que são as carências. E quando a gente entra em contato com o amor que existe dentro da gente, e que é o mesmo que muitas vezes olha um ser humano carente de algo, carente de não só de bens ou de coisas materiais, e sim de amor também, a gente acaba não tendo compaixão e acaba tendo pena. E aí, ajudar sentindo a pena, ajudar sentindo aquela emoção de estar visualizando e de estar mentalizando a palavra coitado, faz com que muitas vezes a gente extrapole e não ajude. Quantas vezes algum coitado que apareceu na sua vida não deu valor para aquilo que você fez por ele? Quantas vezes a gente se surpreende com esses coitados que a gente se esbarra na vida? E é porque ele, ou ela, enfim, é porque essa pessoa, ela não merece a sua ajuda? Não. É porque o que ela precisa é além de pena. O que ela precisa, na verdade, nem ela muitas vezes sabe. Mas uma coisa é certa, ela precisa de amor e compaixão, que foi a nossa frase de hoje, onde há amor, há compaixão. Então, quando a gente ama e a gente quer ajudar aquele ser, a gente se fortalece naquilo que existe dentro da gente e que a gente acredita que seja o melhor a ser feito num momento de compaixão, que é uma boa palavra, um bom abraço, que no momento nós não estamos podendo dar, mas as palavras também abraçam. É um caminho de luz, não um caminho de solução imediata, e sim um caminho de luz que faz com que o outro tenha a possibilidade de receber a sua semente. Eu vou ler o trecho, para não me estender muito, eu vou ler o trecho que eu separei hoje, e embora ele tenha um contexto diferente, ele faz muito sentido nas palavras e faz muito sentido em tudo que a gente falou hoje. O método da determinação categórica. Segundo o sentimento e a fé que a inspiram, a palavra adquire poder. Quando nós damos conta de que o mesmo poder que move o mundo move-se em nosso benefício e nos robustece a palavra, cresce em nossa confiança e certeza. Nenhum esforço é feito para adicionar poder a poder. Não deve haver o menor conflito, coerção, força ou luta mental. Uma jovem usou o método de determinação categórica com um rapaz que a importunava ao telefone, insistindo em marcar encontros. Estava achando muito difícil livrar-se dele. Quando ele começou a aparecer em seu local de trabalho, reconheceu que tinha que tomar imediatamente uma medida drástica. Várias vezes por dia,
entrava em um estado de tranquilidade e determinava repetidamente o seguinte: eu entrego o nome da pessoa a Deus e Ele, em todas as ocasiões, está onde deve estar. Estou livre e Ele está livre. Determino agora que minhas palavras se dirijam à mente infinita e que se transformem em realidade. Assim seja. Segundo ela, o tal rapaz desapareceu por completo de sua vida. Nunca mais o viu. Ou, como disse, foi como se o chão o tivesse engolido. Se projeta alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó, versículo 22, capítulo 28. Bem, esse livro é o livro do Joseph Murphy, que eu amo muito, que é O Poder do Subconsciente. E esse trecho que eu li tem muito a ver com o que nós falamos. Eu gostaria que você pensasse em tudo isso que nós falamos hoje e acreditasse no poder da sua palavra, no poder da sua fé, no poder da sua construção mental. Da mesma forma que esse caso que eu li conseguiu fazer mentalmente que alguém se afastasse dela, que alguém estivesse onde deveria de estar e não naquele lugar importunando, né? Aquele lugar não sendo, vamos dizer, não estando no lugar desejado, né? Podemos pensar que para isso, da mesma forma que para isso resolveu, a nossa mente ela também pode, através de palavras, fazer acontecer. Então, aproveite hoje que aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, é feriado, e mesmo que não seja aonde você estiver, escreva o que você deseja para o mundo, todo o amor e compaixão que você deseja para o mundo. E faça das suas palavras a força que você precise e deseja para o outro. E também usufrua dessa técnica para outros pontos da sua vida. Que o dia de hoje tenha feito muito sentido para você, como fez para mim. Que você tenha um excelente dia, ou se, para quem for ver depois, uma excelente noite. Um beijo e até amanhã.